Olá pessoal, tudo bem? Eu achei interessante dar um reforço no tema férias, né? Para que não haja nenhuma dúvida em relação aos cálculos executados para que você verifique quanto a pessoa tem direito a receber durante suas férias ou para gozar suas férias, tá bom? E depois vamos fazer um exercício de reforço para fixar bem essas informações. Afinal de contas, quem é que não gosta de tirar férias, né? E para quem trabalha já, fica aí a possibilidade de verificar se está recebendo a quantia correta do seu patrão para poder gozar desse período tão merecido, certo? Sem contar que é uma responsabilidade, né, do Departamento de Recursos Humanos que é fazer, verificar o período de gozo de férias do funcionário e calcular o valor que ele tem para receber, né? Rotinas de pessoal, que está relacionado ao Departamento de Recursos Humanos. Então, nosso tema agora é o cálculo das férias. Bom, para poder gozar suas férias, você tem que ter passado pelo período aquisitivo, né? O que é o período aquisitivo, gente? É o período que o funcionário passa a ter direito às férias. Esse período aquisitivo é de 12 meses, tá? Ele começa a contar a partir da data de admissão na empresa. Ou seja, quando ele completa um ano de casa, o colaborador passa a ter direito a esse benefício, tá? E a cada 12 meses, o período aquisitivo de férias é renovado, tá? E a cada período aquisitivo, o funcionário tem direito a 30 dias corridos de férias remuneradas. Após a conclusão do período aquisitivo, o funcionário vai ter 12 meses para gozar suas férias, ok? Ele passou pelo período aquisitivo, ele foi admitido na empresa, passou um ano, tá certo? Então, esse um ano foi o período aquisitivo. Aí ele vai ter mais um ano, ele vai ter o prazo de um ano para poder gozar essas férias, tá certo? Que é o período concessivo. As férias elas devem estar dentro desse período, ou seja, são no máximo 11 meses trabalhados e um mês de férias. Esse período, como reforçando, é chamado de período concessivo, entenderam? O empregador ele é obrigado a conceder essas férias até um ano após o período aquisitivo ter finalizado, tá claro? E o que acontece se ele não tirar essas férias dentro de um ano? Após o período é, aquisitivo ter acabado. Se elas não forem gozadas e pagas dentro do período concessivo, a empresa vai ter que pagar a remuneração desse benefício em dobro ao colaborador. Mas deixar bem claro, não é que ele vai tirar o período de duas férias, para ele ter direito a 30 dias corridos, ele não vai tirar 60 dias corridos se ele não tirou férias dentro do período concessivo. Ele vai tirar os 30 dias, porém vai receber em dinheiro o dobro que receberia normalmente. Tá bom? Bom, o período de férias que o colaborador vai tirar deve ser em acordo, né? Deve ser em comum, um acordo entre o colaborador e a empresa, tá certo? Existem situações em que a empresa ela sugere, entre aspas, quando o funcionário vai tirar férias, tá? Mas normalmente é um acordo onde a empresa sugere um período e o colaborador normalmente acata aquele período para tirar as férias, tá? É, Então, a solicitação de férias deve ser feita pelo funcionário. Se for o funcionário que tem a iniciativa de sugerir quando ele vai tirar as férias, ele tem que solicitar com um mínimo de 30 dias de antecedência, que é evidente que é para o empregador, a empresa se organizar para a ausência desse funcionário, né? Tudo bem? E para o cálculo das férias, a base deve ser o salário do colaborador, tá? O valor pago a ele diariamente e a quantidade de dias que será tirado como férias. Então vou reforçar aqui, ó. Para fazer o cálculo das férias, a referência é o salário dele. Você verifica quanto ele ganha diariamente e quantos dias ele vai tirar de férias. E aí vem essa informação, né, que as férias, após serem calculadas,
tem a incidência, tá? O desconto do INSS e do imposto de renda retido na fonte, tá bom? E além desse valor a que ele faz direito, existe uma lei trabalhista onde é definido que se deve incluir 1/3 do valor total das férias como uma espécie de premiação para o funcionário. Ou seja, ele tem, são feitos os cálculos dos valores que ele tem a receber para tirar férias, e em cima desse valor adiciona-se mais 1/3 de bonificação trabalhista para que ele possa tirar as férias. Vamos ver um exemplo aqui de um funcionário que ganha R$ 2.000 por mês, tá certo? Eu vou apresentar para vocês 3 exemplos, tá? No primeiro exemplo, o funcionário vai tirar os 30 dias integrais de férias, tá certo? Não vai vender nada, vai tirar os 30 dias, resolveu descansar o mês inteiro. Então ele ganha R$ 2.000, como a gente viu lá no exemplo, certo? Bom, R$ 2.000 é o salário dele, tá certo? A esse salário, nós vamos adicionar 1/3, ok? Do salário. Ou seja, eu vou pegar os R$ 2.000, divido por 3. Vai dar R$ 666,67. Então, o valor total pago para as férias de 30 dias é o salário dele, mais 1/3 que ele tem direito. O que aqui no nosso exemplo vai dar um total de R$ 2.666,67. Tá certo? Isso é um exemplo bem básico, comum e direto. R$ 2.000 que é o salário que ele tem direito, mais 1/3, esse é o valor das férias dele, tá bom? Isso no caso dele tirar os 30 dias integrais. E aí vem a situação da incidência do INSS e do imposto de renda, que vai ser o seguinte: o valor real dele, o salário de férias líquido dele, vai ser os R$ 2.666,67, menos o que ele vai pagar de imposto de renda e de INSS. Vamos fazer esse cálculo aqui nesse exemplo, mas vocês farão depois os cálculos nos outros exemplos para vocês verificarem quanto é que ele vai ficar lá, quanto é que ele tem direito de dinheiro para tirar férias. Então, no caso aqui, gente, nós já trabalhamos com esses cálculos anteriormente, vocês já estão experts no assunto. Então, no caso aqui, eu vou pegar os R$ 2.666,67, vou olhar na tabela do INSS e olhando lá eu vejo que esse valor está na faixa da alíquota de 11%. Então, depois de fazer o cálculo, eu verifiquei que 11% de R$ 2.666,67 é R$ 293,33, tá certo? Esse é o valor que vai ser pago para o INSS. O que eu faço depois? Eu vou verificar, já paguei o INSS, tá certo? E aí agora eu vou fazer a subtração. Eu vou pegar o salário que ele tinha de férias, vou subir o valor que vai ser pago para o INSS, e o que sobrar vai ser a minha base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte, que é o próximo imposto a ser pago. Vou seguir a mesma operação do INSS. Sobrou R$ 2.373,34. Olhando na tabela do imposto de renda, eu verifiquei que esse valor está dentro da faixa salarial da alíquota de 7,5%, o que equivale a R$ 178. Então, 7,5% de R$ 2.373,34 é R$ 178. Daí eu vou olhar na minha coluna lá, valor a deduzir do imposto, e vou verificar que o valor a deduzir dessa faixa de alíquota é R$ 142,80. Então eu vou pegar lá o valor percentual da alíquota, que é R$ 178, vou subtrair o valor a deduzir, que é R$ 142,80, o que vai dar R$ 35,20. Então esse é o valor que vai ser descontado das férias dele para pagar o imposto de renda. Então, e tem também o valor que vai ser depositado na conta dele de FGTS, tá certo? O FGTS também tem o seu depósito mediante o pagamento das férias. E nós já sabemos que o FGTS é sempre 8% do valor bruto do salário. No caso, a gente pode chamar aqui de salário de férias, né? Então, lembrando que isso aqui, de novo, tá? Para não ter nenhuma dúvida, o FGTS não é descontado e nem é
um adicional no contra-cheque do funcionário. Ele é o valor que vai ser depositado na conta individual do FGTS do colaborador, tá certo? Então, 8% de R$ 2.666,67 é R$ 203,33. Esse valor vai ser depositado na conta do funcionário para a FGTS dele. Vai ficar lá guardadinho. Caso ele seja demitido sem justa causa, ele vai poder sacar esse valor aí para poder se manter durante um período, tá bom? No final das contas, quanto é o líquido a receber de férias desse funcionário? Então eu vou pegar lá o salário de férias, que é R$ 2.666,67, vou subtrair R$ 293,33 que ele pagou de INSS e vou subtrair também R$ 35,20 que ele pagou de imposto de renda. Então o valor líquido a receber para as férias é R$ 2.338,14. Isso nesse primeiro exemplo aqui. Tudo bem? Nesse segundo exemplo, ele vai tirar 20 dias de férias, tá certo? E vai deixar para tirar os outros 10 dias em outra oportunidade. Depois da reforma trabalhista, a lei permite que o empregador e o empregado cheguem num consenso e separem as férias em 3 vezes. Então ele pode tirar em 3 períodos, ele pode dividir as férias de 3 períodos, tá certo? Como é que ficaria isso aqui? Bom, vamos lá. Base de cálculo do salário, R$ 2.000. Eu tenho que saber quanto é que ele vai receber por 20 dias de férias. Então eu preciso saber quanto é que ele ganha por dia trabalhado. Vou pegar o salário dele de 2.000, divido por 30, o que vai me dar um valor de R$ 66,66 por dia trabalhado. Pego esse valor de um dia trabalhado, multiplico por 20, que é a quantidade de dias que ele vai tirar. Deu R$ 1.333,20, tá certo? A esse valor eu vou adicionar um terço de bonificação de férias, que a lei permite, correto? Como é que eu faço isso? Pego lá o valor que ele tem direito a receber pelos 20 dias de férias, divido por 3 e vou ter lá um terço das férias dos 20 dias que ele vai tirar, que é R$ 444,40. Então, o valor que ele tem a receber pelos 20 dias de férias é R$ 1.333,20 mais R$ 444,40. Total, R$ 1.777,60. E aí, sobre esse valor de R$ 1.777,60, calcula-se o INSS e o imposto de renda, e o que sobrar, depois dos descontos, é o valor líquido que vai ser pago ao funcionário para ele gozar as férias deles. E os 10 dias restantes? Os 10 dias ele vai tirar numa outra oportunidade, mediante acordo dele com o patrão. Tá certo? Bom, mas nós temos uma situação que é chamado abono pecuniário, ou abono de férias. O que é isso, gente? A CLT permite que o funcionário venda uma parte das suas férias para a empresa. Significa que ele pode abrir mão de um terço das férias através do benefício da remuneração, tá certo? Essa prática deve ser um acordo entre a empresa e o colaborador. E deve ser interessante pelas duas partes, tá? Bom, para o cálculo das férias nesse caso, é necessário calcular qual seria o valor a ser pago para o funcionário se ele tirasse 30 dias, incluindo a soma de um terço de férias, depois dividir esse valor por 3 e repassar o valor ao colaborador. Vamos ver como é que seria esse cálculo aí. Nesse terceiro exemplo, ele vai tirar 20 dias de férias e vai vender 10 dias, que é o chamado abono pecuniário. Então, como é que ficaria? Vamos ver primeiro qual seria o valor total a receber, se ele tirasse os 30 dias de férias. Então, os R$ 2.000, que é o salário dele, mais um terço do salário dele, que é R$ 666,67, vai dar um total de R$ 2.666,67, certo? Beleza. Sobre esse valor, veja bem, para ficar bem claro para vocês, ele vai trabalhar 20 dias,
mas ele vai receber como se estivesse trabalhando, se ele tivesse tirado os 30 dias, tá certo? Ele vai receber como se fosse os 30 dias, mas ele vai tirar de férias só 20. O que vai acontecer? Lembrando, né, que sobre os R$ 2.666,67, calcula-se o INSS, o imposto de renda, e o que sobrar, depois do desconto desses dois impostos, é o líquido que o funcionário vai receber. Mas o que acontece na prática, gente? Ele estava de férias, tá certo? Recebeu os 30 dias de férias, mas só que só gozou 20. Ele voltou 10 dias antes das férias terminarem e começou a trabalhar de novo, tá certo? E o que acontece? Ele vai receber por esses 10 dias trabalhados, aquele que ele voltou com antecedência. Esse é o chamado abono pecuniário. E esse abono pecuniário que ele vai receber é pago, né? Ele vai ser incluso no salário dele. Então ele vai trabalhar os 10 dias restantes, que serão inclusos no seu próximo salário depois das férias. Entenderam? Certo? Então, ele tem direito, ele tira ele recebe os 30 dias de férias, só que ele só goza 20. Volta a trabalhar com 10 dias de antecedência. Trabalha os 10 dias e aí ele recebe no próximo salário dele o salário dele normal, mais os 10 dias que ele trabalhou. Por isso que é chamado, por isso que o pessoal fala que a gente vendeu 10 dias, ou vendeu um terço das férias para a empresa. Tudo bem? E lembrando, tirando algumas dúvidas, alguns questionamentos que apareceram, que é sempre um terço, tá? Nós já vimos que, dependendo da quantidade de faltas que o funcionário tem no período aquisitivo, diminui a quantidade de dias que ele pode tirar, correto? De férias. Então, se ele tem uma quantidade de X de faltas, lá vamos supor que ele só pode tirar 18 dias. Mas ele quer vender, ele quer vender um terço das férias dele, certo? Então, a gente pega o quê? Divide lá os 18 dias a que ele tem direito por 3, né? Então, ele vai poder vender 6 dias para a empresa. Ele poderia tirar 18 dias, ele trabalha 12 e volta com 6 dias de antecedência. E aí é a mesma situação que acontece aí no normal, né? Que normalmente é isso que acontece quando você solicita o abono pecuniário, que é ter 30 dias de direito de férias, goza 20 dias e vende os 10 dias recebendo um abono pecuniário. Tudo bem? Basicamente é isso, gente. Espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação ao cálculo de férias, tá certo? Se é que existia alguma. Temos algumas atividades lá de valer. Agora é a primeira atividade valendo 2 pontos, tá certo? Tem lá alguns valores relacionados às férias para calcular. Bons estudos para vocês e vamos garantir esses 2 pontinhos aí, tudo bem? Obrigado para vocês e até daqui a pouco.